Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a maravilhosa paz do nosso Senhor e glorioso Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã de domingo de Páscoa, onde a Igreja do Senhor se reúne para a celebração da Páscoa, onde nós podemos então ter a certeza, a convicção de que o nosso Cristo ressurgiu dos mortos. Por isso, nesta manhã, eu quero convidá-los para que possamos meditar na palavra bendita e santa desse Deus maravilhoso, em um texto que se encontra na primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 15, dos versículos de número 20 aos versículos de número 28. Esse texto, ele será explanado, então faremos a explanação desse texto, onde nós vamos ver sobre a ressurreição de Jesus e as suas verdades. O texto diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar? Deus, nós, mais uma vez, queremos buscar a Tua presença, Deus, e fazemos assim, no nome poderoso e santo de Cristo Jesus. E neste momento pedimos, dai-nos, Deus, entendimento, discernimento da Tua palavra, e o que o Teu Espírito, ó Pai, revelou no passado ao Teu servo Paulo, seja o mesmo que Teu Espírito possa, nesta manhã, iluminar na mente do Teu servo e na mentes dos Teus servos que escutarão esta palavra. Fala, Deus, conosco, pois necessitamos de ouvir a Tua voz. Que o Senhor, nesta manhã, seja engrandecido, bendito e louvado na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, espalhado, ó Deus, pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo. Assim, Deus, Te louvamos, Te glorificamos e Te bendizemos. E fazemos isso no nome precioso, santo e muito amado do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, na sexta-feira da Paixão, nós comemoramos a data exatamente da morte de Cristo, e é sumamente importante, então, nós dizermos que Cristo, na sua crucificação e morte, ele foi humilhado, mas também, queridos, é muito mais importante dizer que Cristo foi, na sua ressurreição, ele foi exaltado, ele foi entronizado, ele foi assunto aos céus, ele foi entronizado, e ele se encontra à direita de Deus, de onde então ele governa as nações, a igreja e também a história. Queridos, diante disso, eu quero chamar você para que nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, possamos então pensar, meus amados irmãos, no seguinte tema: a ressurreição de Cristo e as suas verdades. A ressurreição de Jesus, queridos, é a absoluta certeza de que a igreja caminha para um futuro glorioso. E nós podemos ter a certeza que assim como Cristo triunfou sobre a morte, a igreja do Senhor também triunfará para a glória do nosso Deus. Meus amados irmãos, diante então desses fatos já mencionados, eu quero chamá-los para pensar comigo neste tema, a certeza, a ressurreição de Cristo e as suas verdades. E aí eu quero destacar nesse texto 3 verdades, e a primeira delas: a ressurreição de Cristo é uma realidade e não uma falácia.
Versículo de número 20, queridos, o texto fala: mas de fato Cristo ressuscitou. Quando nós, meus amados irmãos, olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos então que pela palavra nós podemos crer na ressurreição de Jesus, porque a palavra do nosso Deus é a verdade, é a nossa única regra de fé e prática. E a palavra do nosso Deus, meus amados irmãos, nos ensina que passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 11, diz que assim será que toda palavra que sair da boca do Senhor não voltará para ele vazia. Então, queridos, nós entendemos, meus amados irmãos, que esta palavra, ela é verdade. Jesus de fato ressuscitou. Por isso, a ressurreição de Jesus não é apenas um fato, não é, meus amados irmãos, um fato, mas é uma realidade, não é uma falácia, mas é uma realidade, é um fato concreto, porque a palavra do Senhor nos ensina assim. A própria Escritura, meus amados, nos ensina que teve nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, melhor dizendo, teve pessoas que foram testemunhas oculares da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Se a gente olhar aqui no capítulo 15, a partir do verso de número 3, nós vamos ver isso. Olha só, verso de número 4, verso de número 5, diz: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois, queridos, fala que ele também foi visto por Tiago. Depois ele fala que foi visto pelos apóstolos. Depois ele fala, querido, que foi visto por, verso 6, fala que foi visto por 500 irmãos. Depois, meus amados irmãos, verso de número 8, Paulo fala que também foi visto por ele no caminho de Damasco. Testemunhas oculares, queridos, que mostra que Jesus ressuscitou. Testemunhas oculares, meus amados irmãos, que atesta o grande fato, a realidade da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não pegou, meus amados irmãos, o povo de Deus de surpresa, porque a ressurreição de Jesus, meus amados irmãos, ela foi um cumprimento das profecias relatadas no Antigo e no Novo Testamento. Por que o Novo Testamento, pastor? Porque o próprio Senhor Jesus, ele testemunhou da sua ressurreição. Meus amados irmãos, este fato, esta verdade, a ressurreição de Jesus, meus amados irmãos, abalou e destruiu os planos de morte de Satanás. A ressurreição de Jesus, meus amados irmãos, abalou e arrebentou as cadeias do inferno. A ressurreição de Jesus, meus amados irmãos, é uma verdade absoluta. Por isso, meus amados, nós precisamos crer, por isso precisamos celebrar, por isso precisamos nos alegrar, por isso podemos cantar, por isso podemos dar glórias a Deus, porque o nosso Cristo ressuscitou. O médico Lucas, meus amados irmãos, escrevendo Atos dos Apóstolos, diz que a ressurreição de Jesus é um fato incontestável. Ninguém tem como contestar esse fato. Lucas era um médico, porém era um cientista. Então ele procurou as provas minuciosas para falar sobre a ressurreição de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos que levar em consideração que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se a ressurreição de Jesus é uma mentira, então ele não é o Filho de Deus encarnado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meus amados irmãos, nós, a igreja do Senhor, seríamos o povo mais infeliz de toda a face da terra. Mas nós somos um povo feliz, nós somos um povo contente, somos um povo alegre, porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, temos os céus como garantia e devemos então celebrar com alegria, porque somos o povo mais feliz de toda a face da terra. Olha aqui que Paulo fala, escrevendo aqui capítulo 15, versículos de número 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Jesus ressuscitou, e ao Jesus ter ressuscitado, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a união de Cristo e a sua igreja, lá em Romanos capítulo 6, ele fala que ao ser ressuscitado, nós ressuscitamos com ele. Efésios 2, verso 6,
Fala que ele ressuscitou e nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, meus queridos, nós precisamos e devemos aprender que a ressurreição de Jesus é uma realidade, é uma verdade, e por isso nós devemos então celebrar, devemos nos alegrar, devemos cantar, devemos então abrir a nossa boca em altos louvores a Deus e devemos cantar: ressuscitou o meu Senhor. Contudo, queridos, o texto nos dá uma segunda verdade. Verso de número 21 e versículo de número 22, o texto diz assim, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, e esse homem é Jesus. Verso 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que em Cristo todos nós temos vida. Todos nós podemos então celebrar a vida. Todos nós podemos nos alegrar com a vida que Cristo imputa em nossos corações. E esta vida não tem fim, é uma vida eterna e gloriosa na presença de Deus. Meus amados irmãos, a mensagem da ressurreição de Cristo é uma verdade poderosa. O poder da mensagem da ressurreição de Jesus, meus amados irmãos, nos dias dos apóstolos trouxe uma convicção aos apóstolos. Por isso, queridos, a gente pode ver então em Atos dos Apóstolos a mensagem sendo pregada a todo mundo da época. Podemos ver ali, meus amados irmãos, escritos ali, corações endurecidos sendo quebrados, sendo então amolecidos. Podemos ver a barreira da incredulidade, queridos, sendo vencida. Podemos ver o império das trevas, meus amados irmãos, sendo saqueados. Podemos ver, queridos, multidão e multidão, multidões e multidões de pessoas sendo salvas e transportadas para o reino de luz. Meus amados, nos dias atuais, nos nossos dias, a mensagem da ressurreição, ela continua para a glória de Deus, transformando vidas, restaurando famílias, levando os eleitos de Deus, meus amados irmãos, mesmo em face da morte, cantar de alegria. É isso que a gente vê quando perdemos então um ente querido que serve a Deus. Ali nós estamos tristes, mas nós cantamos, porque sabemos que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha apenas está voltando para o lar. Por isso, queridos, nós precisamos entender que a presença de Jesus enche o nosso coração de luz. E assim, queridos, nós podemos então entender que a mensagem da ressurreição de Cristo, ela transforma corações de pedras em corações de carne. Ela transporta pecadores perdidos das trevas para a luz. Ela arranca os poderes do inferno e transporta estes para os céus. E assim nós podemos ver, meus amados irmãos, o testemunho das Sagradas Escrituras, mesmo no Antigo Testamento. O profeta Oséias, capítulo 13, versículo 14, diz: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte, as suas pragas? Onde, ó inferno, a tua destruição? Meus queridos, meus amados irmãos, Cristo morreu a morte dos escolhidos de Deus. Cristo morreu para que nós pudéssemos então obter a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Ele ressuscitou, queridos. A ressurreição de Cristo é uma verdade na vida dos eleitos do Pai. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque fomos transformados, porque fomos alcançados pela verdade da cruz, porque nós, meus amados irmãos, estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos, meus amados irmãos, condenados
a uma eternidade infeliz. Mas o nosso Cristo, ele veio, ele foi crucificado na cruz. E lá, meus amados irmãos, ele falou a mais bela das palavras que alguém podia dizer naqueles dias. O nosso Cristo disse: Tetelestai, papai, está consumado, consumado está a obra que o Senhor me conferiu, a obra que o Senhor me determinou. Comprei para o Senhor, são seus. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a ressurreição de Jesus é uma verdade poderosa, é uma verdade que transforma, é uma verdade que salva, é uma verdade que dura por toda a eternidade. Aleluias, glórias a Deus. Por isso, queridos, devemos sim, nesta manhã, celebrar. Devemos sim, neste dia, nos alegrar. Devemos sim, meus amados irmãos, neste dia, pular de alegria, saltitar, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir a nossa boca e cantar: Maranatas, Maranata, 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 vem, Senhor Jesus. Contudo, queridos, esse texto nos mostra ainda uma terceira e última verdade sobre a ressurreição de Jesus. Versos de número 24 e aos versos de número 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Meus amados, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Assim como ele levantou dos mortos, meus amados irmãos, todos os eleitos de Deus também se levantará dos mortos. Esse é o testemunho escriturístico. Tessalonicenses capítulo 4, versículos de número 16. No último dia, quando soar a trombeta de Deus, e se ouvir a voz do arcanjo, o Senhor descerá dos céus, e os mortos sairão dos seus túmulos. Teremos nesse dia, queridos, um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, igual ao corpo de glória de Cristo Jesus. Ah, meus amados irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina. É isso, meus amados irmãos, que a Bíblia então nos ensina, quando ela fala que nós vamos ressuscitar e ressuscitaremos com Ele. É isso que a palavra de Deus nos ensina, meus amados irmãos, que essa ressurreição de Cristo é uma verdade vitoriosa para a sua igreja, porque assim como Cristo ressurgiu dos mortos, assim como Cristo abriu o túmulo pelo lado de dentro, assim também, queridos, nós no último dia, quando o Senhor virá, nós também ressuscitaremos, sairemos, meus amados irmãos, das covas e nos uniremos em um corpo incorruptível e veremos, meus amados irmãos, a glória de Deus para todo sempre. Olha aqui que Paulo diz, capítulo 15 de Coríntios, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Jesus ressuscitou. Os eleitos de Deus também ressuscitarão. Aqueles eleitos de Deus que tiveram seus corpos surrados pela doença, debilitados pelo peso dos anos, timbrados por fraquezas e deficiências, meus amados irmãos, serão revestidos em uma beleza indescritível, de uma perfeição indizível e de uma glória inefável. Tudo isso acontecerá porque Cristo ressurgiu e venceu a morte. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós, a igreja, podemos crer
no amanhã. Eu quero concluir a minha fala nesta noite, nesta manhã, dizendo para você que todos os dias nós podemos e devemos nos alegrar em Cristo, pois a vitória de Cristo sobre a morte também é nossa vitória. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quero fazer duas aplicações. Quero dizer para você que Jesus voltará e reunirá todos os salvos. E eu pergunto para você, você tem certeza que participará desta reunião? O que vai culminar nesta reunião, o que vai acontecer, é que ali todos os salvos receberão a posse do reino de glória. Eu gostaria muito que você estivesse lá. Você não tem certeza disso? Então tem tudo a ver com a segunda aplicação. Se você não tem certeza que você vai também ser reunido à presença de Deus, da presença de Cristo e receber os céus como herança, você deve hoje mesmo, você deve abrir o coração, receber Cristo como Senhor e Salvador, ter o seu nome escrito no livro da vida, e aí sim, você terá um futuro glorioso nos céus de glória com Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por essas verdades acerca da ressurreição do Senhor. Obrigado, Deus, pela pessoa santa e bendita de Cristo Jesus. E obrigado, Pai, porque Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele na sua segunda vinda, quando Ele vai buscar a tua igreja. Obrigado, Pai, por essas verdades e por esta realidade. E obrigado, Deus, por isso ser uma verdade na minha vida. E nós esperamos ansiosamente o dia de Cristo. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Abençoe a tua igreja, aqui nesta cidade, nesse estado, nesta pátria. E bem como, Pai, abençoe a tua igreja espalhada por toda a face da terra. E leva-nos, ó Deus, a ter a alegria da salvação em Cristo Jesus. Assim oramos com gratidão, nesse nome poderoso, santo e amado, que é o nome do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe, e faça resplandecer sobre vós o rosto, e que você possa verdadeiramente expressar a verdade da ressurreição de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno, santo e glorioso Pai, e que a comunhão santa e indizível do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus hoje e até aquele grande e glorioso dia do Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar a sua mente e que hoje você possa se alegrar, que você possa sim estar festejando, comemorando, mas faça isso com responsabilidade. Se puder, fique em casa, mas dê um telefonema para um irmão, avise para ele que essa mensagem está postada aí no YouTube e que você possa, logo mais à noite, também participar do culto que nós estaremos deixando aí no YouTube, para que você possa participar desta alegria, desse dia da ressurreição de Jesus. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Até logo mais à noite, se Deus assim nos permitir. Grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.